Você que acompanha a programação da TV Canção Nova, fique conosco a partir de agora. Está no ar o programa Oitavo Dia. Estamos em uma série de estudos, em uma sequência sobre a Santa Missa. Padre Paulo Ricardo nos explicou no programa passado sobre o prefácio da oração eucarística, sobre a oração do santo, a resposta do povo, né, Padre Paulo? E a partir de hoje o que nós vamos tratar dentro dessa oração tão importante na Santa Missa? Bom, acho que nós precisamos começar pelo núcleo, né? Pelo núcleo que é a consagração. Então, vocês sabem que existem várias orações eucarísticas. A oração mais típica, aquela que é mais tradicional, a oração primeira, que é o cânon romano, que nós iremos também comentar a seu tempo. Mas hoje nós gostaríamos de nos concentrar naquilo que é essencial, para não perder, né? A gente não se perder nos detalhes. Às vezes as pessoas fazem um tiroteio de tantos pequenos detalhes a respeito da oração eucarística. Vamos fazer aquilo que é propriamente a oração, o núcleo central. Esse núcleo central da oração eucarística é, vocês sabem muito bem, está ali a consagração. Nós costumamos, tradicionalmente, dar àquelas palavras, né, o nome de consagração. O que é na realidade? Na realidade, é uma narrativa. É uma narrativa da instituição da Eucaristia. Mas, veja bem, enquanto toda a oração eucarística é dirigida a Deus, Pai, né, como um tu, como um vós, a gente se dirige a Ele, na verdade, ao Pai, Deus eterno e todo-poderoso, nosso dever dar-vos graça, nossa salvação dar-vos glória. De repente, se pede o Espírito Santo ao Pai, o primeiro pedido do Espírito Santo, e a gente nota que existe uma quebra no estilo da oração eucarística, que é a narrativa da última ceia. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão. Jesus. Então, enquanto nós estávamos falando com um tu, que é o Pai, de repente, a gente começa a falar dele. Mudou, né? Mudou de forma de expressar. Então, nós estamos narrando, e é interessante, narrando para quem? Narrando para o Pai. Nós estamos recordando a Deus aquilo que Jesus fez. E ao recordar, zikaron, né? Recordação, anamnesis, trazer do esquecimento, tira do esquecimento e põe na realidade, as coisas acontecem. É assim que acontece a consagração. Porque nós sabemos que quando o sacerdote recorda a Deus aquilo que Jesus fez acontece. Não é? Então, acontece como? Naquele momento, nós estamos vivendo o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Nós não estamos, atenção, é importante as pessoas se darem conta disso, que na narrativa da última ceia, nós não estamos vivendo a última ceia somente. Porque eu estou recordando a Deus, então a última ceia está acontecendo. Não, não é isso. Na narrativa da última ceia, que acontece no coração da oração eucarística, eu estou narrando a última ceia e o que está acontecendo é aquilo que aconteceu na entrega de Cristo na cruz. Porque na última ceia, o que Jesus mesmo também narrou, as palavras da consagração, né? Ele narrou que o corpo dele era entregue e que o sangue dele era derramado. E é claro, é um corpo e um sangue separados um do outro. Ora, quando você separa o corpo do sangue, ali tem um sacrifício, ali tem morte, ali tem entrega. Ali existe alguma realidade de doação. E que realidade é essa? É a realidade do amor. Então veja, por que é que nós estamos celebrando a Eucaristia, a ação de graças? Nós estamos agradecendo a Deus, estamos fazendo um sacrifício de louvor por causa do amor que Deus é.
Deus é um amor que se sacrifica. O Evangelho de São João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus nos contou como Deus é. E como é que ele contou isso? Não contando segredinhos, não foi isso. Não dizendo frases. Jesus contou isso com a vida. Jesus contou isso com a sua morte, com o seu sacrifício. Quando ele morre na cruz, quando ele se entrega, ele conta o que Deus é. Um amor que vence a morte. Um amor mais forte do que a morte. Jesus, com sua morte, matou a morte. Por quê? Porque a morte de Jesus foi uma morte de amor. Então é vida. Ou seja, quando se morre no amor, o amor é Deus e aquilo vivifica. Então, nós estamos ali diante de um mistério enorme, de uma realidade que está escondida em Deus. Antigamente, essas palavras da consagração, elas não eram ouvidas pelos fiéis. Na hora da consagração, né, o padre que estava voltado para o Oriente, ou seja, o pessoal costuma dizer de costas para o povo, né? Não é de costas para o povo, é de frente para Deus, né? O padre estava lá, ele se inclinava, e se inclina ainda, porque ainda é previsto a inclinação na hora da consagração. O padre se inclina e pronunciava aquelas palavras quase que em silêncio, ou seja, sussurrava aquelas palavras. E o povo em silêncio ficava diante daquele grande mistério, que era rompido somente pelo som das campainhas, do sininho, quando se elevava a hóstia. Essa realidade do mistério da celebração. Nós sabemos hoje que, com a reforma litúrgica, as palavras da consagração podem ser cantadas. É também bonito isto. Também isso é um gesto que foi recordado da tradição antiga, porque, na verdade, no primeiro milênio se cantava a consagração. Depois foi que se começou esta tradição menor de se fazer em silêncio. Mas é também bonito aqui ver o canto da narrativa, porque também nós experimentamos essa forma de mistério, né? De ver que nós estamos entrando aqui no espaço mais sagrado, no momento mais santo, em que nós estamos adentrando os segredos de Deus. O próprio coração de Deus, que é o amor. Um amor que vence a morte. Um amor pascal. Qual deve ser a atitude, Padre Paulo, do fiel nesse momento da consagração? Porque existe aquela oração, que é, né, aquela exclamação que é bem falada, meu Senhor e meu Deus. Alguns ministérios de música cantam também alguma frase de adoração, ou deve ser o silêncio? Qual é a nossa atitude nesse momento da consagração? Bom, primeiro é necessário recordar que se prescreve, ou seja, é obrigatório que as pessoas presentes durante a missa, que não são sacerdotes celebrantes, devem se ajoelhar durante a consagração. Isso quer dizer o seguinte: se você é sacerdote, mas não está celebrando, de joelhos. Papa João Paulo II, nos seus últimos anos de vida, deu esse exemplo magnífico. Ele já não podia mais celebrar a missa, né? A um certo ponto, ele descia, mesmo combalido, mesmo com dificuldade, ele se ajoelhava durante a consagração. Então isso é para todos. Quem não está celebrando, quem não é o sacerdote celebrante, deve se ajoelhar. Então, essa prática moderna que tem agora de que as igrejas não têm mais genuflexórios, que os fiéis não, é para ficar de pé, porque nós todos somos sacerdotes, isto não é aprovado pela igreja, portanto trata-se de desobediência, tá? E aqui a Santa Sé insiste muito nisso, muito. Então é muito importante você ter consciência de que todos devem se ajoelhar durante a consagração, de tal forma que os documentos da Santa Sé recordam que, se por acaso você está numa praça
está no barro, está na lama, não pode se ajoelhar. Então, os fiéis, na hora que o sacerdote faz a genuflexão, deveriam também fazer uma inclinação do jeito que fazem os concelebrantes. Não é? Ou seja, o padre acabou de consagrar, os concelebrantes todos fazem a inclinação. Também os fiéis deveriam fazer isso, se não, por alguma razão não puderam se ajoelhar. Então, se você tem algum problema de saúde, não pode se ajoelhar, inclinação, quando o padre faz a genuflexão dele. É muito importante isso. Com isto, a atitude do fiel é de silêncio. Então, não se deve fazer nenhuma aclamação ali no meio. Uma coisa importante que, principalmente, se em toda a missa a gente não deve inventar coisas, se tem um momento que a gente não pode inventar coisas, é durante a oração eucarística. A oração eucarística, ela deve iniciar e terminar sem interrupções, sem criatividades, sem invencionices. Aliás, uma coisa que eu precisaria ter dito no programa anterior e não disse, que o santo é cantado, mas, não sei se lembra que eu falei que o santo deveria ser cantado, mas é importante que o santo seja cantado com o texto que está no missal. Aquele santo tradicional, o Senhor é santo, não é o texto do missal. Né? O texto do missal é santo, santo, santo. Portanto, esse santo, por bonito que seja, ele deve ser engavetado, para nós voltarmos à fidelidade do texto que foi aprovado para o missal. Nós precisamos aprender a cantar a missa e não cantar durante a missa. Não é? Então, é aquilo que está previsto. E então, terminada a consagração, o padre diz, eis o mistério da fé. E as pessoas, então, fazem uma profissão de fé. Anunciamos a vossa morte. Né? Existem várias fórmulas, né? Salvador do mundo, salvai-nos. Né? E toda vez que comemos esse pão, essas várias fórmulas são possíveis. Elas podem também ser cantadas. É também bonito que sejam cantadas, mas esta é a resposta do povo naquele momento. Músicas de fundo, fundo musical, pequenas músicas sussurradas ao microfone, nada disso faz parte desse momento. É um momento de silêncio. Se vai se cantar alguma coisa, é o padre que vai cantar a consagração. Então, é o próprio sacerdote quem canta nesse momento. Mas ninguém mais. O único som que deve interromper, e pode interromper, mas é facultativo, é o som das campainhas na hora da elevação. Não é? Por quê? Porque naquele momento é uma forma de expressar a adoração. Padre Paulo, vamos então para o nosso intervalo e vamos dar continuidade então à oração eucarística com aquelas orações que a gente normalmente acompanha, né? O senhor vai explicar um pouco mais para a gente, né? Tá bom. Não saia daí, a gente volta já já. O programa 8º Dia está de volta. Padre Paulo Ricardo acaba de nos explicar o momento da consagração da Santa Missa. Principal momento, Padre Paulo. O senhor encerrou já dizendo que assim que termina a consagração, o sacerdote fala, eis o mistério da fé. É uma forma de exortar as pessoas para aquele momento que o nosso olhar humano, a nossa visão não enxerga esse mistério? Exato. E é importante recordar também que esse eis o mistério da fé é uma frase que deve ser pronunciada pelo sacerdote. Em alguns lugares, as pessoas, interpretando mal uma orientação do missal, fazem com que o diácono pronuncie isso, porque as aclamações seriam pronunciadas pelo diácono. Isso não é verdade neste caso. Neste caso, é o sacerdote quem diz eis o mistério da fé, porque vamos recordar que antes da reforma litúrgica, este mysterium fidei, eis o mistério da fé, estava contido até dentro das palavras da consagração. Né? Ou seja, quando explicava o cálice, né, dizia, o cálice, o sangue derramado por nós e por muitos para a remissão dos pecados, e dizia mysterium fidei, ali dentro da consagração. Uma outra coisa interessante diz-se a respeito das palavras da consagração. O Papa Bento XVI, ele colocou um pedido, fez um pedido a todas as conferências
episcopais do mundo que mudassem a tradução da consagração para trazer para o original. O que é que está escrito no original grego que está lá na Bíblia? Está dizendo assim, que o cálice, né, de que nós consagramos, é o sangue de Cristo derramado por vós e por muitos. Se você for olhar direitinho, no nosso texto português, está dito por vós e por todos. Por que mudar de todos para muitos? Bom, a primeira coisa, deixa eu dizer, antes de explicar o porquê aqui deve ser feita essa mudança, é necessário recordar que essa mudança deve ser feita pela Conferência Episcopal, e a Conferência Episcopal Brasileira vai obedecer. Portanto, na próxima edição do Missal, nós vamos encontrar, no lugar da palavra todos, a palavra muitos. Então, não é para estranhar. Porém, por enquanto, não devemos ainda mudar. Existem alguns sacerdotes que estão já obedecendo o Papa e já estão mudando as palavras da consagração, como o Papa pediu, dizendo, não, mas o Papa pediu, precisamos obedecer. Veja, aqui eu estou dando a minha opinião. A minha opinião é que nós não temos autorização para mudar enquanto o texto não for mudado pela própria Conferência Episcopal. Por quê? Por uma razão muito simples. Quando o Papa veio ao Brasil, o Papa Bento XVI veio ao Brasil, ele não mudou as palavras da consagração. Ele leu aquilo que está no missal, ou seja, ele que pediu que as palavras da consagração fossem alteradas, veio ao Brasil e leu o que está no missal. Isso quer dizer que não é para a gente mudar já, é para mudar quando o missal mudar. Porque eu sou um pouco contra essa história de padres corrigirem por conta própria o texto da tradução, porque depois a gente fica no subjetivo. Eu acho que isso está errado, eu acho que isso está certo, né? Aí nós ficamos no certo, no errado. Acho que é intocável a coisa. Precisamos obedecer a coisa como ela está lá. É a minha opinião, tá? Aqui é evidente que tudo isso pode ser contestado, mas eu acho que não estou sozinho, né? Bento XVI não mudou. Então algumas pessoas dizem, Padre Paulo, o senhor é rebelde, o senhor não está obedecendo o Papa mandou mudar as palavras da consagração e o senhor não mudou as palavras da consagração. Mas eu estou fazendo o que o Papa fez, né? Então, e por que mudar? Por que dizer muitos? Por que dizer todos? Bom, primeira coisa, a razão do Papa é fundamental. É um texto muito sagrado. Ninguém duvida que o texto da consagração é o texto mais sagrado de toda a celebração eucarística. Como é que a gente vai agora tocar num texto desses? Não, precisamos respeitar aquilo que a tradição colocou nas nossas mãos. Todas as liturgias, todos os ritos de todos os tempos sempre pronunciaram a consagração dessa forma. O cálice derramado por vós e por muitos, do jeito que está na Bíblia. É um texto bíblico, sem adaptações. Então o Papa quer esta fidelidade. Agora, qual é o sentido daquilo que está na Bíblia? Bom, aí a catequese precisa explicar. É uma questão de explicação. Mas você não toca no texto. O texto fica lá. E o resto é interpretação. Mas você sabe que você está lidando com uma interpretação. Está entendendo? Aquele muitos quer dizer todos. Ou então, aquele muito quer dizer que, na verdade, nem todos serão salvos. Porque Deus quis salvar a todos, mas nem todos colhem os frutos da salvação. Vejam, tudo isso é explicação. Explicação que pode ser feita e deve ser feita na catequese, nas homilias, mas o texto deve permanecer como ele é e como ele está. Então, você pode ir atrás de explicações teológicas, etc. O próprio teólogo Joseph Ratzinger explica em vários lugares qual é o sentido deste muito e deste todos. Ele diz assim, que na verdade Deus quer salvar a todos. Então existem alguns textos, não da consagração, mas na Bíblia, que falam dessa vontade de Deus salvar a todos. Mas existem outros textos que falam
que essa salvação depois termina sendo para muitos e não para todos. Então existe essa tensão entre o muitos e o todos. As duas realidades são verdadeiras, Deus quer salvar a todos, mas também é verdadeira a realidade de que o homem não aceita a salvação. Então, infelizmente, existe essa liberdade e, portanto, o efeito da salvação de Cristo na cruz termina sendo não para todos, mas para muitos. Dentro da oração eucarística, Padre Paulo, a partir desse momento tão especial, o que vem a seguir? Então, o que vem a seguir é um oferecimento a Deus daquele sacrifício. Depois que o povo respondeu, eis o mistério da fé, o padre, então, oferece o sacrifício que acaba de ser realizado. Nós vos oferecemos. Aqui, então, existe um verdadeiro ofertório dentro da própria liturgia eucarística. E, em seguida, uma súplica do Espírito Santo sobre o povo. Veja, a consagração ela é ladeada, principalmente nas orações eucarísticas, chamadas de alexandrinas, ou seja, é a segunda, a terceira e a quarta oração eucarísticas. Né? A primeira é um pouco diferente, mas essas três orações eucarísticas, a 2, 3 e a 4, elas são compostas de forma que o padre invoca o Espírito Santo sobre as oferendas, faz a consagração e depois invoca o Espírito Santo sobre o povo quando o povo receber o corpo e o sangue de Cristo. E concedei que, participando do corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos pelo Espírito Santo. Então, essa súplica, a palavra súplica em grego é epiclese. Então, o padre suplica o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, vem a consagração e aí ele suplica o Espírito Santo sobre o povo de Deus. É muito bonito isso, essa presença do Espírito Santo que envolve, né, tanto antes como depois, toda a consagração. Então nós falamos que a oração eucarística ela é dirigida ao Pai. A narrativa da ceia narra aquilo que o Filho fez, mas envolvendo toda esta realidade está o Espírito Santo, porque ele é o agente. É no fogo do amor, que é o Espírito Santo, que acontece o sacrifício. O sacrifício sobe a Deus porque aquele fogo queima. É o Espírito que está lá para que haja consagração. E é o Espírito que arde nos nossos corações para que nós também nos entreguemos. Então, participar da Eucaristia não é somente ver Jesus que se entrega. É nós nos entregarmos junto com Ele. É muito importante isso. Então, quando o Espírito Santo vem, Ele vem para nos queimar com um amor tal que nós também nos entreguemos a Deus, como Jesus se entregou na cruz. Então, essa verdadeira participação na Divina Eucaristia. Na oração eucarística também nós percebemos que há orações pela igreja, pelos irmãos falecidos. Como é que é dividida essa parte da oração eucarística? Veja, logo depois dessa parte importante, então, que é súplica do Espírito Santo, narrativa da ceia, oferecimento do sacrifício e súplica do Espírito Santo sobre o povo, nós temos, então, as chamadas intercessões. Essas intercessões é rezar pela igreja, mas é também um celebrar a comunhão dos santos. Por quê? Porque não significa somente, vamos lembrar de pedir por. Não, é lembrar que não estamos sozinhos. E que não existe verdadeira Eucaristia se não houver comunhão com a igreja toda. A Eucaristia, para que ela seja plena, ela precisa estar em comunhão com a igreja toda. Então, o recordar o Papa não é simplesmente, vamos rezar pelo Papa. É legal, né? Ele precisa de oração. Não. É dizer, eu estou celebrando em comunhão com ele. É a comunhão com o Papa e a comunhão com o Bispo. Os Santos Padres dizem assim, que um padre que não reza pelo seu bispo na oração eucarística não pode verdadeiramente rezar e celebrar a Eucaristia, porque ele não pode dizer de verdade, nós vos oferecemos. Esse nós vos oferecemos, quer dizer, nós, a igreja em comunhão. Santo Inácio de Antioquia, que é um santo do início do segundo século, final do primeiro século, mártir cristão,
ele diz que onde está o bispo, aí está a igreja. Então não haja nenhuma Eucaristia que não seja a Eucaristia do bispo. Então esta comunhão com o bispo e comunhão com o Papa é muito importante, né? Padre Paulo, nós sabemos que há muito que se aprofundar, né? Infelizmente o nosso programa já encerrou o tempo e nós gostaríamos só que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu livro, para quem quiser estudar e se aprofundar um pouco mais na fé católica. Você sabe que eu estou oferecendo um livro, na verdade é uma coleção de livros e DVDs, uma espécie de curso de teologia para leigos. Esse livro está à disposição no site Eclésia, www.eclesia.com.br, está à disposição para você adquirir. Este livro é acompanhado por um DVD com a aula e com um CD com o áudio desta aula. Será uma coleção de livros de teologia visando a você que quer aprofundar e conhecer melhor a fé católica. Então vamos encerrar por aqui. O próximo programa vai ser... Continuamos um pouco na oração eucarística, ainda há algo que aprender para ir para a Eucaristia? Precisamos ainda concluir essa oração, que é muito importante. Então, que Deus abençoe você. Nos vemos nesse mesmo programa no próximo sábado. Então, até o próximo 8º dia. Bom domingo para você.